Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o XP-LG11, o segundo maior fundo de tijolo do segmento de logística que é negociado na bolsa, ficando atrás somente do HG-LG11. Será que esse fundo, apesar de ser grande, ele é bom para se investir? É o que vamos analisar aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra e nem de venda de nenhum ativo. Estou simplesmente compartilhando um estudo e análise sobre esse fundo. E se ele lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar, entender melhor, ler o relatório gerencial, para que você possa assim fazer uma boa escolha se compensa ou não investir, levando em consideração o seu perfil de investidor, beleza? Se o canal te ajuda de alguma maneira, já deixe seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o XP-LG11. Antes de continuarmos, tenho um recadinho para vocês. Você investe em fundos imobiliários, mas não tem o controle da sua carteira? Conheça a nossa planilha para controlar a sua carteira de fundos imobiliários. Com ela, você terá o controle total das suas compras e vendas, exposição por setor, exposição por ativo, PVP de cada ativo de forma atualizada, evolução de dividendos, rebalanceamento de carteira e uma aba exclusiva com todas as informações para o seu imposto de renda e para pagamento de DARFs. Adquira já a sua, o link está aqui na descrição. Então vamos lá, pessoal. Como eu já mencionei, o XP-LG11 é um fundo de tijolo de base 100 do segmento de logística, atualmente sendo negociado a R$ 111,30. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 8,28%, e ele já pagou aqui nos últimos 12 meses por cada cota R$ 9,22. Então, se há 12 meses atrás você tivesse comprado uma cota desse fundo, em dividendos, por essa uma cota, você já teria recebido R$ 9,22. Além disso, podemos ver que ele está com uma valorização nos últimos 12 meses de 18,63%. Então, além dos dividendos aqui que você teria recebido, você também estaria relativamente ganhando com a sua valorização nos últimos 12 meses. E somente nesse mês ele está se valorizando um pouco mais aqui de 3%. Se pegarmos o gráfico dos últimos 5 anos do XP-LG11, podemos ver que ele ainda tem muito para poder subir o seu preço de cotação, voltando a esses patamares aqui na faixa dos R$ 120 até R$ 130. Então existe sim essa possibilidade dele voltar a esses patamares. Se a taxa Selic, a taxa de juros, ela continuar caindo, pode ser que isso realmente venha a se concretizar. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 112,09. Porém, no momento está sendo negociado a R$ 111,30. Então, ele está um pouco abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,99, então ele está com um desconto mínimo de 1%. Porém, sempre devemos levar em consideração que P sobre VP de fundos imobiliários de tijolo nem sempre eles estão corretos, já que tem aí a variação com respeito ao valor dos imóveis. Então aqui são valores aproximados e não valores exatos. Serve apenas para a gente ter assim uma relativa referência. Atualmente o XP-LG11 ele tem um patrimônio aqui de 3,3 bilhões de reais. Então, como eu mencionei, é o segundo maior fundo imobiliário de logística. Tem um caixa aqui muito considerável de 348 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar algumas das suas dívidas. Atualmente conta com 335 mil cotistas e sua liquidez média diária é superior aqui a 5 milhões ao dia. Se descermos aqui, podemos ver o seguinte, que seu último anúncio de rendimentos foi no dia 31/1, então nota-se que ele sempre anuncia os seus rendimentos no último dia útil de cada mês. Então, no último dia útil desse mês de fevereiro, ele vai anunciar os seus próximos rendimentos. E seu último dividendo pago foi de 78 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,71%. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico desde o ano lá de 2018 para cá. E podemos notar, né, que de 2020 para cá ele vem aumentando os seus rendimentos ano após ano. Então isso é positivo e é o que a gente espera dos fundos imobiliários de tijolo. E já que tem aí o reajuste anual dos seus aluguéis, os cotistas esperam que anualmente ele também aumente os seus rendimentos. Já que ele vem nessa média aqui de 78 centavos, possa ser que ele passe agora a pagar nos próximos meses 80 ou 82 centavos por cada cota. Vamos agora aqui, pessoal, no seu último relatório gerencial, nos aprofundar sobre esse fundo, conhecer um pouquinho melhor, para que assim a gente possa entender como ele funciona
e talvez fazer uma boa escolha. Logo aqui no início podemos ver o seguinte, que esse fundo ele teve início lá no mês de junho de 2018. Atualmente a sua gestão é feita pela XP Vista. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que ele cobra uma taxa de administração que varia entre 0,95 até 0,75% ao ano. Ele também cobra uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o índice IPCA mais um spread de 6%. Voltando um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de janeiro de 2024. Então podemos ver que em janeiro de 2024 ele teve uma receita total aqui de R$ 28.798.000. Essa foi a sua receita bruta. Ele teve algumas despesas que somaram o valor aqui de R$ 3,6 milhões. Então, pegando a sua receita bruta e diminuindo pelas suas despesas, ele ficou com um resultado líquido no mês de janeiro de R$ 25.193.000. E ele distribuiu em rendimentos para os seus cotistas, no caso em dividendos, R$ 23.099.000. Então nota-se que ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu. Então isso é positivo, mostrando assim que o fundo, pelo menos nesse mês de janeiro, ele conseguiu gerar uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu aos seus cotistas. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, que nesse mês de janeiro ele havia gerado aqui 85 centavos por cada cota e o rendimento que ele distribuiu foi de 78 centavos por cada cota. E no mês de dezembro e no mês de novembro, ele também tinha conseguido gerar uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então esses são aqui alguns pontos positivos sobre o XP-LG11 no momento. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito aos seus investimentos. Então como é que ele tem investido seu patrimônio? 86% de todo o seu patrimônio está investido nos seus imóveis, que são os galpões logísticos que atualmente ele tem. Porém, ele também investe aqui 11% na renda variável, na renda fixa, que é as suas aplicações financeiras, e ele tem aqui também 3% do seu patrimônio investido em cotas de outros fundos imobiliários. Porém, seu principal investimento são com respeito aos seus imóveis. Aqui ao lado podemos ver com respeito à tipologia dos seus contratos. Nota-se que 64% dos seus contratos são contratos atípicos, que são aqueles contratos com uma duração maior, geralmente aí com 5 anos para cima. E pelo menos eu acho interessante esse tipo de contrato, porque geralmente quando esse contrato ele é fechado, a multa rescisória é muito elevada. Então dificilmente algum dos inquilinos ele vai deixar aquele imóvel antes do prazo, já que ele tem uma multa muito alta para poder pagar. E o restante, 36%, podemos ver que são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, geralmente aí no máximo 5 anos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ter mais algumas informações com respeito aos seus locatários. Então aqui podemos notar quem são os seus principais locatários. Atualmente, seu principal é a Via Varejo, com 13%, tem a Leroy com 12%, a Renner com 9%, temos também aqui o Mercado Livre com 8%, o Grupo Pão de Açúcar com 7%, a Mobre com 7% e a B2W com 6%. Então esses aqui são os seus principais inquilinos atualmente. Podemos notar que ele tem aqui, entre os seus principais, várias empresas do setor de varejo. E aqui ao lado a gente pode ver o setor de atuação dos seus locatários. Então 60% atualmente dos seus locatários são do comércio varejista. Então é um ponto aí a se destacar, já que o comércio varejista aqui no Brasil, ele não é tão constante e são tipos de empresas que podem quebrar a qualquer momento. A Via Varejo mesmo ela está passando por uma situação financeira muito difícil, o Grupo Pão de Açúcar também. Então alguns pontos, então esse é um ponto a se levar em consideração. Podemos ver que ele tem uma concentração de 60% dos seus imóveis locados para empresas do setor de varejo. Porém, ele também tem aqui empresas do setor de material de construção, que atualmente corresponde a 12%, e do setor de logística, que atualmente corresponde aqui a 7%. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito aos indexadores usados para poder fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Então, na sua grande maioria, em 76% dos contratos, é usado aqui o índice IPCA, em 21% o índice IGPM e em 3% o índice IPC. Aqui ao lado a gente pode ver com respeito à atualização dos contratos, no caso do aluguel. Então podemos ver que quase todos os meses ele tem aqui algum tipo de reajuste, só não ocorre aqui no mês de junho e no mês de agosto. Então nesse mês de fevereiro vai ter aproximadamente aqui 3%, no mês de março mais 4%, abril 3%, e no mês de maio mais 9%. Porém, podemos notar que na sua grande maioria, a maior parte dos reajustes
ocorre aqui no segundo semestre do ano de 2024. Se o XP-LG11 ele vier a pagar o rendimento maior, provavelmente vai ser aqui no segundo semestre de 2024, já que ele vai ter um incremento na sua receita por causa desses reajustes que vão ocorrer no decorrer do segundo semestre de 2024. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, nesse ano de 2024, aproximadamente aqui 9% dos seus contratos vão vencer. Então, devemos esperar aí o comentário do gestor para ver se ele consegue renovar esses aluguéis que vão vencer nesse ano de 2024. Porém, na sua grande maioria aqui, praticamente mais de 63%, 64% aproximadamente, vão vencer a partir de 2028 em diante, que é aqui 2028 e 2029 mais adiante. Então, na sua grande maioria, são contratos realmente com um período muito maior. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver com respeito à evolução da sua vacância física dos últimos 12 meses. Vacância física, para quem não sabe, ele calcula a porcentagem dos seus imóveis que estão desocupados, ou do fundo de um modo geral, de todos os imóveis de um fundo, ou de um imóvel específico. Então, todo o espaço que está vago é calculado aqui como vacância física. Então podemos ver que no decorrer do ano, no decorrer dos últimos 12 meses, ele vem diminuindo. Em fevereiro de 2023, a sua vacância estava lá de 6,8% e nesse último mês de janeiro está aqui de 2,3%. Então é relativamente uma vacância muito baixa. E se a gestão ela conseguir diminuir um pouco mais essa vacância, será muito positiva para o fundo. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a localização dos seus imóveis. Então, na sua grande maioria, os seus imóveis estão localizados lá no estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, ele está bem localizado aqui na região sudeste do nosso país. Se descermos mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que no momento o XP-LG11 ele tem 17 imóveis, então 17 galpões logísticos, e tem um que está em fase de construção. Se pegarmos todos os imóveis que atualmente o XP-LG11 tem e somarmos o tamanho de cada um, vai dar um total aqui de 968 mil metros quadrados. Então são imóveis realmente muito grandes. O número total de locatários corresponde a 46 inquilinos que ele tem atualmente. A sua inadimplência atualmente está de 1,1%. Geralmente aqui são aluguéis que estão em atraso ou algum inquilino que deixou de honrar o seu compromisso mensal de pagar o aluguel. E aqui a sua vacância física, como eu já mencionei, está de 2,3%. E a sua vacância financeira também está constando aqui como 2,3%. Vacância financeira, para quem não sabe, pessoal, ele calcula a porcentagem da receita que um fundo ele está deixando de ganhar por aquele imóvel que está desocupado. Porém, isso também pode se aplicar a situações como carência de aluguel. No caso, a gestão está um prazo ali para o inquilino ele pagar, no caso, ele começar a pagar o aluguel, ou também pode se aplicar aqui a situações de atraso de aluguéis. E descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode conhecer todos os imóveis atuais do XP-LG11. Então, vocês podem ver aqui a imagem dele. Ele vai falar também a localização, a cidade de localização, o tamanho de cada um dos imóveis que atualmente ele tem, a participação do fundo em cada um deles. Então podemos ver aqui que tem alguns que ele tem 100% de participação, então o imóvel é totalmente do fundo, porém tem alguns que ele tem uma porcentagem menor. Por exemplo, esse daqui, que ele tem 83% de participação. Então além dele, tem outros donos também nesse imóvel. Podemos notar, pelo menos pelas imagens aqui, que são imóveis considerados novos e bem localizados. Então, realmente, o XP-LG11 ele tem um portfólio de imóveis muito bons. E aqui por final, pessoal, o XP-LG11 ele faz o detalhamento dos contratos de locação. Então, ele vai mencionar aqui quem é o locatário do imóvel, em que estado esse imóvel está localizado e também a sua cidade, o tamanho que é alocado para esse inquilino, o setor de atuação desse inquilino, o tipo de contrato, se é contrato típico, se é contrato atípico, o mês de correção do seu aluguel, qual indexador usado para poder fazer o reajuste do seu aluguel e o vencimento do contrato. Além disso, ele calcula aqui a porcentagem de ABL. No caso, ele vai calcular qual é a porcentagem de espaço que esse inquilino atualmente ele ocupa, levando em consideração todos os imóveis do fundo. Então ele faz aqui um resumo realmente bastante interessante, que dessa maneira a gente consegue entender melhor com respeito aos seus contratos de locação. Então pessoal, o XP-LG11 realmente é um fundo bastante interessante. Eu gostei aí que ele é um fundo que tem
uma quantidade muito considerável de imóveis, muito bem localizados. A maioria dos seus contratos são contratos atípicos, como eu já mencionei, são contratos com uma duração maior. A maioria dos seus contratos também é usado o índice IPCA para poder fazer o reajuste dos seus aluguéis. O único ponto que pelo menos eu considero um pouco mais negativo é com respeito ao setor de atuação dos seus inquilinos. Como eu mencionei aqui, deixa eu voltar aqui, ele tem uma exposição maior ao setor varejista e esse setor, pelo menos no nosso país, não é muito consolidado. Então ele é muito volátil. Tem época que vai bem, tem época que vai ruim, especialmente agora com a taxa de juros muito elevada. A Via Varejo, entre outras empresas aqui do segmento de varejo, sofreu bastante. Então são empresas que muitas vezes de uma hora para outra pode aí pedir uma recuperação judicial ou acontecer alguma coisa pior. Então, infelizmente, tem esse ponto negativo aí, porém tem muitos pontos também positivos sobre esse fundo, como eu mencionei no decorrer do vídeo. Então, deixa aí nos comentários sua opinião. XPLG11, vale realmente a pena investir? Deixa aí o seu comentário. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.